A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos juntos nesta videoaula e quero crer, vai ser uma bênção, quero crer. Afinal, nós oramos, pedimos a direção de Deus para todo o trabalho que for realizado, para glorificar o nome do Senhor. Então, quero crer que estaremos juntos e Deus vai nos abençoar nesta videoaula. Eu quero compartilhar com os irmãos a lição de número 7. A minha saudação extensiva a todos. Estamos nos dirigindo a um povo mais específico, que são professores e também outros que não militam na área do ensino, alunos. É muito extenso as nossas aulas. E é uma benção. Tenho acompanhado através de vídeos também, então temos muita audiência, principalmente na nossa cidade, na nossa igreja. Então eu agradeço a todos por assistirem às nossas videoaulas, pastor ministra, outros irmãos, e agora também estou dando aqui a minha contribuição. Então eu agradeço a Deus e espero que sejamos também cooperadores, colaboradores nestas videoaulas. Hoje nós estamos aqui com a aula de número 7. Aula de número 7. E nós vamos então falar sobre esta aula. O tema estabelecido pelo autor desta revista de escola dominical é este: salvação pela graça. Um assunto deveras muito conhecido de todos nós, no que tange o aspecto soteriológico. Eu uso sempre essa expressão porque ela é uma expressão bem de cunho teológico, Enfim, soteriologia, quer dizer, sotéria, o tratado, logia, ensino sobre salvação. Esse é o significado da palavra. Então, o tema é este: salvação pela graça. É isso que nós vamos ver nesta videoaula. Sem mais delongas, irmãos, nós vamos já iniciar aqui. Eu vou fazer uma leitura breve do texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe, que está registrado nos seguintes termos: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, vou repetir, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Romanos capítulo 5, versículo de número 18. A verdade prática: a nossa salvação é fruto único e exclusivo da graça de Deus. Que maravilha, irmãos! Fruto único e exclusivo da graça de Deus. Nós vamos meditar sobre isso, esta aula aqui. A leitura bíblica em classe. Romanos capítulo 5, versículos de 6 a 10. Também versículos 15, 17, 18, 20. E depois o capítulo 11, versículo 6, está escrito assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação,
assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Graças a Deus, né, irmãos? Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é obra. Então esse é o assunto. Salvação pela graça. E a leitura bíblica, irmão, já fala por si só quanto à questão da justiça, da lei e da graça. Vamos agora então entrar aqui para o nosso assunto dos tópicos subtópicos. O tópico de número 1, nós vamos ver. Antes, porém, quero fazer uma leitura do texto. Irmãos, quero dizer aos irmãos, eu sou muito fiel ao texto. Entendo que assim deva ser. Porque tem um autor, inspirado por Deus, que escreveu essa revista. Então, eu sou muito fiel a isso. Quero fazer uma leitura, mas não vou ficar só preso ao texto, obviamente. Nós vamos comentar os assuntos pertinentes. Então, vamos lá. A introdução, a lei no Novo Testamento tem a função. Qual que é a função da lei? Instruir, ensinar ao povo de Deus que estabeleceu aos israelitas a fim de eles terem um convívio próspero, pacífico, harmonioso na terra de Canaã. Os mandamentos, então agora nós temos aqui os mandamentos. São coisas diferentes? Lei e mandamento? Não, elas são consonantes. Uma lei de Deus e os mandamentos estabelecidos nesta lei. Então nós temos aqui, os mandamentos contêm preceitos indispensáveis, ainda hoje. Nós vamos ver isso na lição, ainda hoje. Não obstante ser os 10 mandamentos que foram entregues a Moisés, o Decálogo, no Monte Sinai. Mas ainda hoje, esses mandamentos têm princípios das quais deve se cumprir ainda hoje. Vamos ver isso na lição. Pois bem, que está aqui, ó, que é a moral, a ética da nossa vida, não é? Religiosa e também nossa vida como um todo. Aí nós temos então, sem as quais o povo viveria um caos. Está falando especificamente do povo de Deus naquele período das quais a lei foi estabelecida por Deus através de Moisés no Monte Sinai. Pois bem, então, se eles não tivessem esta lei para direcioná-los, diz o texto aqui, seria estabelecido então um verdadeiro caos. Mas não era este o plano e projeto de Deus. Então a lei é de Deus e circunscrita a um plano, um projeto salvífico que culminou com a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terminando a leitura aqui, nós vamos dizer o seguinte: entretanto, na impossibilidade de os seres humanos cumprirem ela plenamente, a lei, para tornarem-se justos, Deus nos otorgou sua maravilhosa graça. Que coisa linda, irmãos. Vamos ver. A lei e a graça. Nós já lemos a introdução. Então agora, o tópico 1, que fala sobre a lei e a graça. Ainda sobre a lei, qual é o propósito dela? Qual o propósito da lei? O propósito da lei, uma coisa que tem que ficar muito clara para nós, e é até bom que nós desmistifiquemos algumas coisas aqui nesta videoaula, que é um olhar que pode ser estabelecido no que tange à lei de uma forma até um tanto pejorativa, de uma forma até um tanto irreverente. Não, irmãos. Em hipótese alguma, não. A lei era de
Deus. Tanto é que princípios dela ainda hoje nós temos que cumprir. Em Cristo, obviamente, pela graça de Deus. Pois bem, então nós temos aí, qual o propósito desta lei? O propósito era espiritual, de mostrar quão terrível é o pecado. Quão terrível é o pecado. Vamos ler a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, ela diz o seguinte sobre isso. Romanos, capítulo de número 3 e versículo de número 20. Está escrito assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Nenhuma carne será justificada pelas obras da lei de Deus. E aí nós vamos ler, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei, ela escancara o nosso pecado, podemos assim dizer. Hoje, obviamente, como nova criatura, as coisas velhas já passaram, uma vez que tudo se fez novo, somos nova criatura. Vamos ver isso lá no tópico 3, na aplicação. Mas Paulo fala a luta entre a carne e o espírito. A luta entre a carne, esta é permanente até que nós vamos ser transformados num corpo incorruptível. Até então nós vamos sempre estar lutando, né, do ponto de vista da carne, que é os desejos e o espírito. Então nosso espírito tem um conflito tremendo ali. Existe. Por isso que é pela graça, pelo amor, pela misericórdia, pela bondade de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Precisamos pensar nisso. Pois bem, então, aí nós temos, então, o propósito espiritual era mostrar quão terrível é o pecado, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, como já vimos aqui. Agora, o problema, irmãos, não era a lei em si. A lei em si, não. Em Romanos, capítulo 7, e versículo de número 12, vai dizer o seguinte, ó. A lei, está no texto aqui, ó, a lei é santa. Foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Não vamos confundir coisas, legalismo, com liberalismo, com lei, não, nada a ver, são coisas totalmente diferentes. É comportamento humano, mas a lei é santa. Ela é santa. A lei é santa. E o mandamento santo, justo e bom. Olha que maravilha. Vou repetir, a lei é santa. O mandamento santo, justo e bom. Assim é a lei. Era a lei e é a lei de Deus. Cumprida em Cristo. Agora veja bem, os mandamentos, como já disse anteriormente, ele tem princípios que vigoram ainda hoje. Entretanto, só Jesus cumpriu a lei. A lei, ela foi dada para orientar-nos, não só os judeus, mas para orientar. Mas precisamos compreender que nós não vamos conseguir nunca cumprir a lei, não cumprimos lei. Nem a lei dos homens nós cumprimos. Na íntegra, 100%, não cumprimos. Falhamos sempre em algumas situações, ainda que mínimas, falhamos. Imagine cumprir a lei de Deus, que tem um caráter ético, moral,
elevadíssimo, das quais não é tão simples assim para cumprirmos. Não é, irmãos, não devemos ser como os judaizantes, que tinham a lei na mão, mas eram extremamente legalistas. Não. Eu sempre me lembro de uma das palestras que eu tive com um promotor. Ele disse, olha, debaixo do papel tem gente. O que ele quis dizer com isso? Que era a lei. A lei por si só, ela não trazia nenhuma solução para situações de pessoas. Não resolviam. As pessoas estavam vivendo em situação muito problemática em todos os aspectos. Então, a lei, ela tem esse grau de complexidade. As dos homens, então, não se fala. Agora, de Deus não, ela é santa, justa, mas o alto grau ético de moralidade circunscrito na lei não é, não era, não é e nunca vai ser fácil de cumprir. Razão pela qual nós não temos nenhum mérito. Vamos ver isso um pouco mais à frente. O mérito pertence tão somente à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mérito está nele. E aí nós vamos ver o cumprimento da lei em Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Está aqui, ó. Mateus 22. Vamos abrir a Bíblia aqui. Ó. Mateus 22. Assim diz o texto. E Mateus 22, versículos 34 a 40. Está escrito assim. Palavra de Deus. Mateus capítulo 34 a 40. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, disse o seguinte, disse o seguinte, as seguintes palavras. Interrogou para experimentar. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhes, veja bem, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Deus em primeiro lugar, assim eram os 10 mandamentos. Os 5 primeiros versículos dos 10 mandamentos era esta relação que todos os seres humanos, homens, principalmente aqueles que estavam sendo dirigidos primariamente, que eram judeus, colocar sempre Deus em primeiro lugar. E eles fizeram em alguns aspectos do monoteísmo e alguns detalhes, mas não cumpriram cabalmente. Não tem como cumprir. E aí nós vamos ver. E o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí está a segunda parte dos 10 mandamentos, que são os nossos relacionamentos com os nossos semelhantes. Amar ao próximo. Se nós conseguíssemos realizar isso na integralmente, então cumpriríamos os mandamentos. Mas como isso não foi possível, Cristo cumpriu por nós. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. O mérito pertence única e exclusivamente a Jesus, que cumpriu a lei cabalmente. Então este é um período, a lei ela foi um período probatório, um tempo determinado. Mas veio Cristo e cumpriu a lei. Então, agora nós vamos
caminharam, portanto, o período probatório nos condenou, mas somente ele teve este mérito. Apenas Cristo cumpriu a lei. Então, qual o propósito da graça? Agora, o propósito da graça é salvar. É salvar. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E não vem por obras, para que ninguém se glorie. Somos feitura sua, criado para as boas obras, as quais Deus preparou para aqueles que o amam. Então, nós somos salvos pela graça de Deus. Isto não vem de vós, não vem de homem, não é mérito humano, mas vem de Deus. É o que chama-se favor imerecido. Vamos explicar isso. Favor imerecido. É um favor, vamos falar assim, é um favor que Deus fez para mim e para você e para tantos quantos aceitaram Cristo como Salvador. É um favor de Deus para nós. Porque nós não tínhamos nenhum merecimento. Deus fez isso de graça. Não cobrou nada. E assim mesmo, por um ato, podemos assim dizer que custou a morte do próprio Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Presta atenção, irmãos, o que é graça? É muito maravilhoso. Pois bem, então aí nós vimos, né? Agora João 1,17, ele ainda fundamenta mais esta ideia, quando está escrito assim, ó, João, no capítulo 1, versículo 17, podia citar ele de cor, mas vamos ler a palavra, está escrito, porque a lei foi dada por Moisés, santa, justa, boa. A lei foi dada por Moisés. Olha como está escrito aqui, ó. Porque a lei foi dada por Moisés. Entretanto, tem um ponto e vírgula aqui. A graça e a verdade, a graça, é por isso que Jesus foi enfático em dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que maravilha, irmãos. O caminho por onde temos que seguir. A verdade, temos que olhar para ela. Cristo. E a vida. Ah, essa palavra quando eu medito nela. A vida. A vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha aí. E nós, então, irmãos, temos essas palavras que são riquíssimas. Então, a graça e a verdade, ela vem através de Jesus Cristo. Cristo é graça sobre graça. Então, vamos prosseguir um pouco mais agora. Agora nós vamos para o tópico 2. No tópico 2, nós vamos falar sobre um assunto que é a questão do mérito. O autor coloca isso aqui nesta lição. O favor imerecido de Deus, como já falei aqui. João 3,16. O favor imerecido de Deus. Foi dado por Deus. Então, veja bem. Irmãos, vou definir o que é um mérito. O que é essa questão de mérito? A palavra mérito quer dizer aquilo que faz com que uma pessoa seja digna de alguma coisa, ou seja, um elogio, uma recompensa, um merecimento, isso no campo da vida secular. Então é isso que é mérito, um reconhecimento de alguma coisa. No que tange ao aspecto salvífico, no aspecto de salvação, quem dá, podemos assim dizer, irmãos, se é que nós podemos usar essa palavra aqui, quem inicia, eu ia falar uma outra palavra, mas enfim, quem inicia este projeto maravilhoso, este plano, é Deus. Adão, onde estás? Quando Adão peca, Deus vai ao encontro. Então, a iniciativa sempre parte
de Deus, porque se dependêssemos de nós, irmãos, seríamos mais do que miseráveis. Parte de Deus, basta reconhecer isso. Humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que somente Ele possa nos exaltar. Pois bem, então, o mérito. Aí nós temos aquela passagem de Efésios, tão lida: pela graça sois salvos mediante a fé. Temos uma parcela? Temos. Precisamos ter fé. Mas a iniciativa quem toma é Deus. Então, pela graça, por meio da nossa fé. Não vem por obras, essa é a questão do mérito. Não temos nenhum mérito. Lá no mundo, como li anteriormente aqui, no significado laico da palavra, de comportamentos humanos, poderemos ser condecorados, quem sabe, através de um diploma, como já fui e muitos outros foram. Foi um mérito meu, foi, estudei, e me dediquei, recebi um diploma, é um mérito. Tem tantos outros. Uma medalha que se recebe é um mérito, ele mereceu pelo esforço que deu para aquilo. Então tem muitos exemplos que pode se dar no aspecto secular. Mas na nossa salvação, para ir morar com Deus no céu, nós não temos nenhum mérito, porque a iniciativa é de Deus. Mas precisamos minimamente reconhecer isto. Reconhecer este aspecto tão gracioso de um Deus imanente, transcendente, onipotente, onisciente, presciente, um Deus que é Criador do céu e da terra. Reconhecer essas coisas neste Criador, é nosso Pai, Pai nosso que estás no céu, é nosso Pai. Reconhecer isto através da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Prova das coisas que se não veem, através da fé. É o mínimo que podemos fazer, é através da fé. Crer, acreditar em Deus. Então, pela graça mediante a fé, não vem de vós, não vem de mim. É dom de Deus e não vem por obras. Este foi o grande problema, ainda é hoje o grande problema do mundo da religiosidade, como costumo dizer. Gosto dessa expressão, para não citar este ou aquele sistema. O mundo da religiosidade. Estamos vivendo, assim como viveu o legalismo da época, e nós estamos vivendo ainda hoje. Mas vamos avançar um pouco mais. Nós temos aqui, somente o mérito de Jesus resolve de uma vez que ele é justo. Justo advogado diante de Deus. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Está escrito assim, Está escrito deste jeito. Vamos ver aqui. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1, Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Advogado do Pai. Não presta atenção nessa palavra aqui que eu vou expressar agora. Deus é o único que justifica o ímpio sem cometer injustiça. Imagine isso, irmãos. Quantos que nós já podemos conhecer que eram pessoas que não tinham a mínima condição de viver em sociedade, de ter comunhão com Deus, de ser respeitado com dignidade. Quantos? Mas, pela fé que tiveram em Deus, Deus os salvou e transformou e fez deles, assim como fez de mim também, uma nova criatura. Por isso que Deus é o único que pode justificar o ímpio sem cometer injustiça. Isso não está pertinente a nenhum outro, seja na esfera humana, do ponto de vista jurídico, seja qual for. Mas Deus pode fazer isso. Por quê?
Porque ele não só justifica, mas também, irmãos, ele também santifica. Glorificado seja o teu nome. É isso que é ser nova criatura, é isso que é dizer, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Deus é o único que justifica o ímpio sem cometer injustiça, mais ninguém, pela graça. Que maravilha. Pois bem, vamos agora seguir aqui. A fé e a graça. Aqui na lição, ainda no tópico 2. A graça opera mediante a fé no sacrifício de Cristo. Ambas atuam juntamente na obra de salvação, sendo um favor imerecido de Deus. A graça não é um salvo-conduto também. O que é um salvo-conduto? Tive a curiosidade de examinar esta palavrinha, salvo-conduto, e ela quer dizer o seguinte: documento para fazer, algo como transitar livremente por um determinado lugar, um salvo-conduto. Um exemplo, um passaporte, por exemplo, você vai em outros países, você pode transitar à vontade lá. A lei aqui estabeleceu esse salvo-conduto, é um documento, é um detalhe que estou apenas exemplificando aqui. Ou outra situação qualquer. Agora, do ponto de vista teológico, a graça jamais pode ser vista como salvo-conduto para praticar pecado ou libertinagem. Gálatas capítulo 5, versículo 13, está escrito assim, ó. Gálatas 5 e 13, nós vamos ler esta palavra aqui. Estou sendo bem rapidinho, irmãos, porque é assim tem que ser, é necessário, porque o assunto é muito rico, muito extenso, mas a exigibilidade da velocidade é tanta, em função de tempo. Nós temos aqui, ó, Gálatas 5 e 13, nós temos essa seguinte palavra aqui. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. E agora no próximo tópico nós vamos falar sobre essa questão. É assim que está escrito. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. E a liberdade em Cristo, que muitos confundiram, irmãos, com libertinagem, com tantas coisas. Nós vamos ver no próximo tópico. O versículo diz assim, de novo, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis desta liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pela caridade. Liberdade em Cristo. E o assunto do tópico 3 vai fazer a conexão com essas ideias. Os irmãos querem ver? Vamos agora, irmãos, analisar uma coisa aqui. A graça não é para praticar obras, e nem muito menos é um salvo-conduto para vivermos a liberdade em Cristo, que foi muito mal interpretada nos dias da igreja primitiva, pelos judaizantes e dentre outros, e ainda é mal interpretada nos dias de hoje, essa questão da salvação pela graça, que não vem de nenhum de ser humano, mas é um dom de Deus, e nenhuma obra. Porque nós não temos que gloriar com isso, nós não temos como fazer isso. Vem de Deus, é um dom de Deus. Não é? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, está escrito assim, irmãos. Olha a palavra como diz aqui, ó. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, está escrito as seguintes palavras. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Então, irmãos, agradar a Deus, finalmente, irmão, vos rogamos e exortamos no Senhor, que assim como recebeste de nós, os apóstolos, de que maneira convém andar, que maneira é essa que convém andar? Vamos ver no próximo tópico. Agradar a Deus, assim andai, para que continuemos a progredir cada vez mais. E agora, nós temos aqui o tópico 3. O tópico 3 é o favor imerecido de Deus.
essa questão de mérito. O tópico de número 3, agora, ou melhor, o 2, favor imerecido de Deus. Como já falamos bastante deste assunto, irmãos, nós vamos citar aqui alguns assuntos necessários. O favor imerecido de Deus, a superabundante graça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Já citei isto. Então a salvação não é um mérito humano, novamente. É sempre graça de Deus. Está escrito, já lemos. Olha, irmãos, somente o mérito de Jesus resolve de uma vez por todas. Ele é o justo advogado, já falamos. Então, no tópico de número 3 agora, o escândalo da graça, para fazer a conexão com as ideias das quais nós estamos conversando com os irmãos desde o primeiro tópico, agora o segundo e o terceiro tópico. Primeiro tópico, nós falamos a respeito dos judeus. Depois nós mostramos, irmãos, que nós não temos nenhum mérito. A salvação é pela graça. Apontamos a graça em Cristo Jesus. E esta graça nos deu liberdade em Cristo. No que tange a questão da nossa fé, como podemos viver. Mas isso trouxe nos dias de Cristo algumas questões que foram discutidas. E um dos que mais sofreu com isso foi Paulo. Quando ele apresenta a graça de Deus, comparando com a lei, das quais os judeus praticavam no formato que praticavam. Foi muito difícil para ele. Então vamos ver o escândalo da graça. É o que está no assunto aqui. Que palavra é essa? O escândalo da graça. Não é que a graça seja escandalosa, é que eles não estavam compreendendo isso. Então, sobre a ótica humana, a graça pode ser considerada injusta, muito ainda nos nossos dias. A gente ouve pela mídia, por muitos lugares, pessoas questionando Deus por acontecimentos que nós vivemos nos dias atuais. Recentemente tivemos situações gravíssimas. Essa escola agora aquele elemento que tinha problemas mentais, colocou fogo naquelas crianças. Vai culpar Deus por isso? Que culpa tem Deus? Nenhuma. Sabemos que é nenhuma. Mas sim, irresponsabilidade humanas. Falhas humanas. Num monte de quesitos. É sempre assim, irmãos. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também se fará, é a lei do retorno. E tem um detalhe que eu quero comentar com os irmãos aqui. Essa história de morte é para nós, irmãos. Para Deus não existe morte. A morte que existe é física. Mas para Deus não existe morte. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. O Espírito que Deus deu a cada um de nós é vivo. Ele vai viver para a eternidade. Eternamente. E tem muita gente que não para pensar nessas questões que são necessárias pensar. Somos espírito, alma e corpo. Nossa alma e espírito são imortais. De todos eles. Daquelas criancinhas também eram. Mas aqueles que são responsáveis pelos tais procedimentos, aí é com Deus, nós não vamos julgar. O Espírito entrou no banco, Tribunal de Cristo, todas as coisas é com Deus. E tudo o que acontece pertinente aos dias que estamos vivendo, a mesma coisa. Julgamento pertence a Deus.
Temos que ter uma voz crítica? Temos. Um pensamento crítico sobre muitas coisas? Temos, biblicamente, profeticamente falando, sim. Mas nunca julgando, pertence a Deus. Isso é uma questão muito importante para se pensar. Pois é, agora aqui nós temos então, seria graça injusta? Nunca. Escandalosa? Nunca. 1 Coríntios, capítulo 1, 23. Nós temos lá os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Eles se escandalizaram pela cruz. Olha o que está escrito aqui, a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 1 e 23. Ele vai dizer o seguinte. Olha aqui, ó, capítulo 1 e 23. Né? Capítulo 1 e 23, a palavra está escrita assim, ó. Olha lá. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, e loucura para os gregos. Nós sabemos por quê, porque os judeus estavam esperando o Messias para resolver problemas naquele período das quais eles estavam vivendo, ainda, né, com a lei estabelecida, não exatamente como a de Moisés, como eles praticaram os judeus na antiguidade, mas, enfim, muito igual em muitas coisas. Então era o legalismo, eles estavam esperando isso, mas não compreenderam a graça de Deus em Cristo. Não compreenderam a morte expiatória de Jesus. Então para eles aquilo era uma loucura. Era uma loucura. E para os gregos uma loucura, para os judeus um escândalo. Não estavam compreendendo. Aprove a Deus, irmãos, salvar-nos pela fé que temos em Cristo Jesus. Não compreenderam, um escândalo para eles. Enfim. Agora, vejamos então. Tudo isso se pode se ver através, né, da palavra de Deus. Todas essas coisas a palavra de Deus registra. Então, é compreender o aspecto de Deus soteriológico, a salvação em Cristo para nós. E aí, nós temos então uma coisinha que eu gosto muito de citar sobre isso. Bem rapidinho aqui, que está na hora de parar. Chamada. Um dia Deus me chamou. E aí eu comecei a ler Bíblia, li a Bíblia quase inteira. Despertou minha fé. E aí eu me arrependi muito dos meus pecados cometidos. Chorei até muito. Não foi pouco, não. Estou falando com sinceridade. E mudei de comportamento. Chama-se conversão. E aí Deus me justificou. Deus me justificou. E agora procuro viver uma vida de santidade. Obviamente que temos falhas e vamos ter sempre, mas ela é gradual, a gente corre atrás. Seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E tenho certeza absoluta que um dia receberei um corpo incorruptível, assim como todos os que creem como eu, que é a glorificação. Porque assim como Ele é, o seremos. A fé tem que ter esses quesitos, não adianta. E para nós encerrarmos aqui o legalismo, aí nós temos nesse subtópico, tópico 3, não é? Nós temos aí a libertinagem e o legalismo. Romanos 6, 1 e 2 está escrito assim: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Olha o que está escrito, de modo nenhum. Vamos ler para ficar bem explícito para encerrar este assunto. Olha o que está escrito aqui, ó. É o que eles não compreenderam. Por que diremos nós? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O que estava acontecendo naquela época? Eu falo e vou encerrar esta videoaula. Os judaizantes, eles não concordavam com o modelo de pregação que Paulo estava exercendo. Considerado como apóstolo que era, reconhecido pelo Sinédrio como apóstolo dos gentios, pregava a liberdade em Cristo, mas não era uma libertinagem em Cristo, uma liberdade em Cristo. Liberdade de um sistema que os judaizantes praticavam, que era muito mais um legalismo do que propriamente qualquer outra coisa, porque para eles a salvação estava ainda circunscrita a
a questão litúrgica de culto, tinha que guardar o sábado, tinha que circuncidar, tinha que guardar as festas, não é? Judaicas, tudo tinha que guardar. A questão ética era vista de uma forma muito pesada, olho por olho, dente por dente, matavam-se pessoas. Era muito forte, eles queriam que Paulo ensinasse essas coisas também para os cristãos, das quais ele pregava na região da Galáxia. Listra, Derbe, Icônio, foram uma região que Paulo fundou igrejas, mas ele entendia que tudo isso haveria já cumprido, a lei não estava mais funcionando nessas questões das quais Paulo estava ensinando nas igrejas. Ele estava falando da liberdade em Cristo nessas questões. Agora era viver uma vida livre dessas ritualísticas todas. Porque a salvação não estava circunscrita a méritos humanos, mas sim pela graça de Deus. E ele foi muito questionado por isso, seu apostolado muito questionado. Mas Paulo não desanimou. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Resta-me tão somente uma coisa, a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. E ele não era egoísta. Ele diz assim, não somente a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vinda. Então eu estou esperando isso. Porque eu amo a vinda de Jesus e entendo que a salvação é pela graça, mediante a fé, e não vem de mim e de ninguém, é dom de Deus. E eu quero encerrar esta aula com a leitura aqui da conclusão do assunto proposto, que está escrito as seguintes palavras. Nesta lição, ou melhor, na lição desta semana, estudamos a relação da graça e a lei. Vimos que a graça é favor imerecido. Compreendemos que ela chega a ser um escândalo para os que não creem. Portanto, estamos cônscios de que o que nos salva é a graça de Deus, mediante a fé, tão somente em Jesus Cristo, porque pela graça sois salvos mediante a fé. É a nossa liberdade de escolha. Escolhemos crer em Cristo, ter a fé em Deus, em Cristo. É possível perder a salvação? Então esses assuntos estão propostos para a próxima lição. Eu quero encerrar esta videoaula desejando a todos que continuem tendo esta fé em Cristo Jesus como nosso Salvador. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, pela graça, eu vou usar outra palavra, somos salvos, sois salvos. Pela graça sois salvos. E isto não vem de mim, é dom de Deus. E não vem por nenhum merecimento meu. Não vem pelas obras, porque eu não tenho que me gloriar em nada. Não vem para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, Deus nos criou para nós praticarmos ela. Se praticamos ela, é porque Deus nos salvou, Deus nos regenerou, Deus nos justificou e vai um dia nos glorificar, se Deus, e assim eu tenho certeza que será. Então, meu querido irmão, tenho certeza que você também vai para o mesmo lugar que eu vou, pela fé, através da graça de Deus, coisa que nós não merecíamos. E assim eu termino esta videoaula em nome de Jesus. Deus que abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.